Voz de trovão. Bom dia, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Minha oração para que tenham um excelente e abençoado dia na presença do Senhor. Guiado este dia pelo Espírito Santo, vamos estudar o livro de João, no capítulo 18. Irei ler os versículos 4 ao versículo 6. Antes de os ler, convido você a estar conosco no canal. Vamos então ouvir, ver e ler sob a voz de trovão. Diz assim a palavra santa do Senhor. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Essa passagem, irmãos, eu poderia dizer que é um dos acontecimentos que mais me emociona e me deixa feliz ao mesmo tempo, pois foi o momento que Jesus, como Deus, se submete ao ser humano. E esta submissão foi feita exatamente para nos salvar, os escolhidos pelo Pai. Aqui Jesus, na realidade, se submete a Deus, seu Pai, e sua vontade, e não ao ser humano. Acredito que Jesus poderia simplesmente pôr todos eles no seu lugar de insignificância e pobres mortais. Mas, por amor a Deus, seu Pai, ele se submete e não demonstra seu poder para acabar com a situação. Por isso, Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Isso foi tudo por amor a nós, irmãos, sua igreja. Não era momento de reação, e sim de entrega e obediência à profecia da morte de Jesus por nós e nos remindo, comprando com seu precioso sangue. David Brown dizia que o Vale de Cedron ficava a nordeste de Jerusalém e o jardim do versículo 1 ficava no sopé do Monte das Oliveiras, chamado Getsemane, isto é, prensa de azeite, e é neste lugar que o mal pensa que irá ganhar a batalha de vitória com a prisão de Jesus. É quando Jesus diz: a quem buscais? Bengel expressa que essa pergunta em parte foi para evitar uma corrida abusiva dos soldados contra os discípulos. A importância dos textos, irmãos, é a tremenda mensagem que vemos Jesus mostrar o seu poder como Deus. Imagino o medo dos soldados romanos. Até os soldados de guerra ficaram amedrontados. Havia também no grupo os guardas do sumo sacerdote. Mas uma pequena amostra, uma demonstração de poder quando Jesus brada que ele é o Eu Sou, todos recuam e se dobram perante a voz de trovão que o Eu Sou falou. Sugere que sua voz possuía autoridade e poder divinos. Ele revelou a sua identidade divina. Se lermos também Salmo no capítulo 29, dos versículos 3 a 4, a voz do Senhor ouve-se sob as águas, o Deus da glória troveja. A voz do Senhor é poderosa. E João também no capítulo 12, versículo 28 ao 29, quando Deus fala do céu, alguns ouvintes acham que foi um trovão. Todos, irmãos, que estavam também com o traidor Judas caíram por terra, com a resposta poderosa em tom desafiador, com certeza de muitas águas, talvez até trovões mesmo, ou o som de muitas vozes naquele momento. Não sabemos o certo, mas um dia compreenderemos. Apenas percebemos que todos eles tiveram medo de Jesus. O Eu Sou foi o
próprio Deus, o Jesus 100% Deus que falou naquele momento. Esse é o Deus a quem servimos e adoramos. O comentário JFB enfatiza o versículo 6, que todos que buscavam Jesus caíram em terra, e diz: derrubado por um poder como aquele que feriu Saulo de Tarso e os seus companheiros na terra, conforme Atos 26. Foi a refulgência gloriosa da majestade de Cristo que os dominou. Isto ocorrendo antes de sua rendição. Mostraria seu poder sobre os inimigos e assim a liberdade com que ele se entregou. Incrível deve ter sido este momento presencial na vida dos discípulos, não é verdade, irmãos? Eles viram o poder do Messias. Poderiam até entender que foi Jesus que se entregou em amor ao Pai naquele momento. Não foram eles que o prenderam. O Deus Filho se entregou e teve liberdade para fazer isso. É quando Jesus pergunta: a quem vocês procuram? Os soldados falam: a Jesus. E logo após ele responde com poder e glória, com sua voz de poder, de trovão: sou eu. Aleluia, glória a Deus. Que poder foi emanado, emitido, gerado naquele momento. E Pedro, achando que poderia ajudar, puxa a espada e age, mas aquele não era o momento para agir, e sim aceitar e obedecer a Jesus. Pedro ainda decepa a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, e Jesus o repreende e cura a orelha dele. O Senhor logo fala a Pedro: eu devo beber, Pedro, o cálice que meu pai me deu, fica quieto. Isso significa que ele veio cumprir o que o Pai o mandou. Jesus tinha uma profecia a realizar. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Sabia de tudo que lhe ia acontecer e precisava expor a eles. Pedro talvez tenha imaginado: mas rapaz, eu vim armado para nada. Aquele momento era de Jesus, foi profetizado. O momento do Pai e seu Filho, ninguém poderia se meter. Era o momento necessário e profetizado. Porém, antes ele mostrou seu poder de Deus, como que dizendo a eles que estava sendo voluntário, que se quisesse poderia adiar ou cancelar aquilo. Mas seu poder e amor de Deus falava muito alto. O amor dele por nós falava mais profundo em seu coração. Então, irmãos, a partir de hoje, você possa entender, nessa quase finalização da missão ministerial de amor de Jesus a nós, desses 3 anos de ministério, que ele tem poder, se ofereceu à morte e essa de cruz para nos salvar. Ele poderia ali mudar tudo, mas ele nos escolheu, amou e abençoou para que eu e você hoje temos esse contato com Deus e podemos falar através dele direto com o Pai. Maravilhoso isso, não é verdade, irmãos? Vamos orar e louvar a Deus, porque essa voz poderosa, seja de trovão, de muitas águas, de som de mares, não sei, no céu a gente pergunta, mas foi uma autoridade divina. Amém? Seu Deus eterno, Pai, muito obrigado, Deus, por esse privilégio, Pai, de chegar à tua presença em nome de Jesus, esse Deus poderoso que se mostrou poderoso no momento difícil de Jesus, sabia que iria acontecer, mas ele se submeteu a ti, Pai. Deus, obrigado por esse privilégio, que hoje mais uma colocação exposta do poder do Filho, do teu poder, Pai, e que a gente não tenha dúvida a quem seguimos. Às vezes o mundo quer colocar dúvida nas pessoas de quem é Jesus, como foi o acontecimento de tudo. Jesus tem poder mais ainda hoje. Pai, obrigado por esse privilégio de orar ao Senhor. Deixo cada irmão, irmã e ouvintes em tuas mãos. Abençoa, Pai, suas vidas. Eles nunca esqueçam do poder que Jesus tem, sempre teve
e sempre terá, dada pelo Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento de oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus os abençoe, tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.